Oi, o meu nome é Damaris e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Imortalidade do autor Milan Kundera. Sabendo que eu sou finita, você é finito, não sabemos a data de nosso fim, mas sabemos que os nossos dias são contados, o que você faz com este saber? Há quem opte por intensificar as experiências e há quem se deixa levar pela regra do menor esforço. Frente à consciência do fim, o que fazemos? O livro da nossa conversa hoje estava naquela estante dos livros inacabados. E ao procurar o próximo livro, uma das resoluções de Ano Novo me induziu a buscá-lo. Vamos conversar então sobre o livro A Imortalidade de Milan Kundera. Olhando assim de relance até o título do livro, parece sugerir que é um livro de cunho religioso, mas o autor, nascido tcheco, morador em Paris há 44 anos, vê a imortalidade como algo que pode nos interessar de diversas formas. O autor assume diversos papéis ao longo do livro. Ele é tanto o contador de histórias, ao mesmo tempo em que é um autor didático que conta para o seu leitor como a protagonista e demais personagens nasceram. Em paralelo ao romance, nos relacionamos também com o estudioso Kundera, exímio defensor de Johann Wolfgang Goethe. Em algum momento de sua vida, Kundera leu as cartas que Bettina disse ter trocado com Goethe. Só que ele leu também as cartas originais e comparou o dito com o original. As semelhanças e as diferenças entre estas cartas geraram uma argumentação sobre os interesses de Bettina von Arnim. Será que ela amou Goethe? Será que por ele foi rejeitada? Quais foram as suas intenções em publicar cartas privadas? Imortalidade? Temos aqui neste livro o processo criativo do Kundera. De uma leitura surgiu uma pergunta-problema: por que Bettina publicou cartas privadas? O que mais me encheu de contentamento ao ler esse livro foi perceber que as palavras, em mãos habilidosas, tem muito poder. Ler este livro é ter uma experiência humana, naquele sentido que o Ítalo Calvino já nos disse em outro momento, lembram? Quando o Ítalo nos diz que um livro clássico nos insere numa genealogia, mobiliza afetos, não nos deixa inertes frente à leitura. Aos estudantes de ciências humanas eu recomendo fortemente este livro A Imortalidade, porque o autor conseguiu me conduzir pela mente de diferentes pessoas com extremo cuidado e respeito. Kundera é muito hábil com a descrição dos pensamentos e ainda mais precioso com a construção das perguntas. Conseguimos perceber, sentir e pensar conforme o jeito de ser de Agnes, Laura, Paulo, Rubens e tantos outros personagens. Para vocês terem uma determinada ideia, em um dos capítulos eu não consegui ler todos os parágrafos na primeira leitura, tamanha dificuldade de eu conseguir me posicionar frente àquele humano. Confesso que na minha primeira leitura eu pulei páginas. Não estava pronta. Encontrei o meu limite como humana também no ato da leitura do livro A Imortalidade. As intenções, os desejos e as atitudes dos personagens vão entranhando na nossa própria mente e não se deixam antever. O humano jamais pode ser apreendido, pois extravasa qualquer explicação. E é isso que eu gosto no Kundera, de nos levar pelas almas dos indivíduos e dos povos, porque a descrição que ele faz da alma francesa e da alma eslava é encantador, gente. Por ser o seu terceiro livro lido, acredito ser esta uma característica de Milan Kundera. Será que eu agiria como os personagens? Concordo com eles? Não importa. O que vale na leitura de A Imortalidade de Milan Kundera é conhecer pessoas, entender as suas angústias e entender os mecanismos de defesa utilizados frente à frustração e à consciência de saber quão leve é a vida. Caminhando para o fim dessa resenha, escrevo que com este livro nos deparamos com a imortalidade de pessoas que por seus feitos fincaram seus nomes na história da humanidade. Vemos Goethe na literatura, Beethoven na música, Napoleão, Hemingway, Rilke e outros mais. Pessoas que nos deixaram um legado. Há um antes e um depois de cada um destes personagens no livro de Kundera. Há outros sentidos para a imortalidade? Sim, porque há pessoas que anseiam serem alçadas à imortalidade não pela construção de algo, mas pela tentativa de destruição de outras pessoas. E vemos também neste livro. Há o desejo pela imortalidade no querer ficar na memória dos amados e ou na memória dos desconhecidos. Tem mais?
Sim, apesar de não estar explícito pelo autor, sinto que na vida daqueles personagens parisienses a imortalidade parece ser uma referência antitética, uma busca de vida por sentir-se próximo do fim. Aquela onipresente angústia da brevidade mobiliza outras escolhas do viver. A imortalidade, então... Enquanto leio, lembro que, novamente, estudantes de psicologia, recomendo a vocês este livro, bem como a todos que querem ter uma experiência de se colocar no lugar de outro, quem sabe até desenvolver a empatia e aquela sensibilidade para lembrar o quão vasto é o universo de possibilidades de ser humano. Agora conta para mim, sabedora, sabedor da finitude, o que você faz com a sua vida? Você deseja ser imortal na memória de amigos e parentes? Você deseja ser imortal na memória dos desconhecidos? Se sim, o que você faz para isto? Conte para mim nos comentários.